maldita obesidade que a provoca. Mas pode não ser só. Então, nas crianças podem existir outras doenças associadas que levam à apneia do sono. Hoje, na Praça da Alegria, temos o grato prazer de receber o Dr. João Carlos Wink. Tudo bem assim? Bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia. O Jorge já tocou num ponto muito importante. Não associamos normalmente esta doença às crianças. E eu sei que gostava de falar disso também. É uma área que está por desbravar, eu diria. Os pais começam-se a preocupar com a qualidade do sono das crianças, mas se calhar os médicos precisavam de estar mais atentos, porque em Portugal ainda há poucos locais onde se faça este diagnóstico na idade infantil, porque exige algumas especificidades que ainda não estão bem estabelecidas neste país. Vamos esclarecer, no total, os nossos telespectadores, ou pelo menos parcialmente, mas dando informações muito alargadas. Qual é o especialista indicado? É um otorrinolaringologista? Não, eu diria que é uma área específica. Há uma área dentro da medicina que é a medicina do sono, que abarca não só a apneia do sono, mas outras patologias da área da psiquiatria, da área, enfim, de outras especialidades, e que será a pessoa que consegue avaliar, digamos assim, o sono numa perspectiva alargada. Hoje em dia há pessoas dentro de cada uma das especialidades, na pneumologia, que é o meu caso, que se dedicam explicitamente a esta área e que, portanto, terão, digamos, a experiência e o expertise para o diagnóstico. Este, creio que é o primeiro esclarecimento importante. Sim, sem dúvida. Quem sofre da doença e não saiba a quem deve recorrer. Hoje em dia há consultas já organizadas em quase todos os hospitais para fazerem este diagnóstico. Mas, se calhar, o ideal, e acontece normalmente, queixam-se ao seu médico de família e ele depois é que vai reencaminhar. Vai encaminhar. E, de facto, a nossa referenciação na nossa consulta, porque eu sou responsável no Hospital de São João, é de longe dos médicos de cuidados de saúde primários, dos médicos de família. Ainda bem. O que é a apneia do sono? Ora bem, é parar de respirar de uma forma frequente durante o sono. Portanto, são pausas respiratórias que normalmente duram 10 segundos e que nós não temos consciência. Também a parte das pessoas não chegam ao nosso consultório a dizer eu tenho apneia porque eu paro de respirar. Normalmente quem está ao lado é que testemunha. E normalmente a nossa consulta deve ser sempre, digamos, feita a dois, não é? Porque é a esposa ou o marido que diz, olha, a minha mulher durante a noite faz muito barulho, ressona, mas de vez em quando parece que fica morta, para de respirar, depois arranca outra vez com uma respiração muito ofegante. E esta descrição faz-nos de imediato partir pelo diagnóstico, que é fácil. Portanto, hoje em dia é muito fácil fazer este diagnóstico, porque há equipamentos cada vez mais simples que as pessoas podem levar para casa. Temos aqui um exemplo de um aparelho muito simples que permite fazer o diagnóstico de forma rápida. E hoje em dia nós precisamos de fazer este diagnóstico rapidamente, porque há muita gente. E, portanto, os laboratórios de sono que existem nos hospitais não chegam para diagnosticar esta gente toda que anda por aí e que pode ter acidentes. Já há bocado ouvi as pessoas falar sobre a estrada. Obviamente, dormindo mal não vai ter um sono reparador, vai andar sonolento durante todo o dia, não é? Exatamente. Não, e há tantos operários que também trabalham com... E têm acidentes de trabalho, não é? Com máquinas perigosas, sem dúvida, gigantescas, sem e dúvida. Podem, inclusive... Nós temos tido várias pessoas que nos procuram no hospital que trabalham com gruas e coisas do género, com apneias gravíssimas e que se calhar nos seus próprios trabalhos devia haver uma atitude mais proativa dos médicos do trabalho, não é? De fazerem um questionário, um rastreio mais ativo, porque certeza que neste país íamos poupar dinheiro. Reduziam os acidentes de trabalho, que estamos no topo, e os acidentes de viação também. Portanto, motoristas profissionais deviam ser ativamente rastreados. Não, e são mais do que aquilo que imaginamos. Muito mais. Se olharmos com atenção para o trânsito matinal, percebemos imediatamente a quantidade de motoristas profissionais. Estou a pensar, por exemplo, nas carrinhas onde as crianças se deslocam para ir para as suas escolas. Taxistas, motoristas, condutores dos autocarros e por aí fora. Há muito motorista profissional que devia ter um rastreio mais... Sem dúvida. Noutros países já há legislação a prever isto. Forte, neste país ainda não temos legislação nesse sentido. O que é que acontece no nosso corpo? Ora, a apneia compreende a paragem de respiração. O que é que acontece a seguir a essa paragem? O coração acelera, as tensões sobem. Digamos, esta é a explicação que eu dou aos meus doentes. Os níveis de oxigênio baixam no sangue, não estamos a respirar. O oxigênio é fundamental para o cérebro.
cérebro, não é? As células cerebrais precisam de oxigênio para funcionarem bem, portanto o que vai acontecer é que de manhã vamos acordar cansados, com uma sensação de que o sono não foi reparador. E foi porque tivemos sucessivamente estas apneias, estas paragens respiratórias que fragmentaram, partiram o nosso sono. Mas essa paragem acontece porque há um relaxamento, um bloqueio da via bloqueio respiratória. Portanto, normalmente é na zona da faringe, que há uma espécie de uma válvula que fecha, porque os tecidos estão mais flácidos e que bloqueiam a passagem do ar. Bom, estão flácidos porque... devido ao excesso de peso. Por um lado, devido ao excesso de peso. Portanto, a gordura que se deposita na faringe vai formar uma espécie de um anel que não deixa, digamos, a via respiratória abrir, não é? E é curável a apneia? Raramente é curável. Eu diria que se a causa da apneia for a obesidade, nós devemos aconselhar os doentes a perder peso. Temos vários doentes na nossa consulta que ficaram curados porque perderam peso, porque a causa da apneia era o excesso de peso, ou a obesidade mórbida, às vezes, fazer a cirurgia da banda gástrica. Mas eu diria que isso é uma franja de doentes muito pequena, infelizmente, e portanto temos que recorrer às próteses ventilatórias, como nós chamamos, que são equipamentos que vão abrir a via aérea, evitando o colapso, evitando que as pessoas ressonem e parem de respirar a dormir. É um equipamento tão pequeno como este que está aqui, portanto é uma máquina muito simples, que até agora tem um ar mais amigável, que se coloca na mesinha de cabeceira, até parece um DVD ou um despertador ou qualquer coisa assim, e que a pessoa só precisa de colocar uma máscara, que hoje em dia são muito confortáveis, há vários tipos de modelos, este é um deles, de gel, de material fácil com boa adesão ao nariz, e portanto a pessoa tem que respirar através desta máscara, e esta máscara vai manter a via respiratória aberta porque há uma espécie de uma turbina lá dentro que está a circular e a debitar continuamente ar sob pressão, não é? Bom, as crianças também andam afetadas? As crianças também andam afetadas. Pela obesidade. Logo também começam a constituir-se como um grupo de risco. Sim. Inclusivamente temos crianças que precisam de usar este tipo de equipamento já. O que, como devem imaginar, não é muito fácil convencer uma criança a usar isto, mas é possível, com treino, com explicações à família, e de facto nas crianças isto ainda é mais crítico porque, como devem imaginar, estão numa fase de crescimento, os seus neurónios vão ser afetados, a questão da aprendizagem, a questão da memória imediatamente limitada. Exatamente. Que outras causas existem sem ser, que não seja a obesidade? Portanto, nas crianças, por exemplo, problemas das adenoides e das amígdalas vão muitas vezes condicionar a existência de uma apneia, que neste caso pode ser curável. Crianças com amígdalas muito grandes e com as adenoides também grandes, se fizerem uma cirurgia de correção, podem ser curadas da apneia. Portanto, é o primeiro aspecto a despistar numa criança. Mas também pode haver malformações a nível dos ossos, digamos, da face, quer dizer, um maxilar inferior reduzido, de calibre, que nós chamamos retrognatia, que está muito para trás, pode fazer com que a língua também esteja mais para trás e que seja a língua a causar este bloqueio, não é? Por exemplo, as crianças com trissomia 21, portanto, as síndrome de Down, que têm umas línguas muito grandes, têm muitas vezes apneias associadas. E, portanto, isto é multifatorial, obesidade, malformações da face e também parte nasal. Bom, é preciso chegar a um diagnóstico, não é? O diagnóstico é muito simples. Eu trouxe aqui um dos aparelhos mais simples que nós temos lá. Tem um oxímetro, que é este sensor que se põe no dedo e que permite avaliar durante toda a noite os níveis de oxigênio, se estão estáveis ou se estão a oscilar, que é o que acontece de cada vez que se tem uma apneia, e um sensor muito simples para registar a respiração durante a noite, coloca assim nas narinas e que capta a respiração, o ar a entrar e a sair, tão somente. Isto fica gravado aqui, no dia seguinte descarregamos num computador e ficamos com o gráfico de imediato a permitir-nos saber se o doente tem ou não tem uma apneia grave que justifique usar este tipo de equipamento. Com este equipamento o teste pode ser feito em casa. Em casa, exatamente. Portanto, foi o grande salto qualitativo. Até há uns anos, todos os doentes tinham que fazer estudos do sono no laboratório, que era mais complexo, com uma série de sensores, com técnica supervisionada toda a noite. Hoje em dia, com estes equipamentos simples, pode-se fazer esse despiste em casa. Doutor, estamos a falar de consequências que podem advir da perda da qualidade do sono na execução das nossas tarefas. Exatamente. Agora pergunto-lhe, durante a apneia,
pode-se também morrer por causa... Isso é uma excelente pergunta, Jorge. De facto, o componente cardiovascular, as consequências cardiovasculares da apneia são cada vez mais conhecidas. Já têm acontecido pessoas que têm sofrido arritmias durante o sono por causa desta baixa brutal dos níveis de oxigênio. O coração sofre, coração recente da baixa de oxigenação, e já têm acontecido pessoas que têm morrido durante o sono. E de facto, tem havido vários estudos a demonstrarem que mortes súbitas durante o sono estão relacionadas com a apneia. E para não falar de outras coisas, por exemplo, o AVC. O AVC é também muitas vezes secundário à existência da apneia, que não está diagnosticada. Nós temos vindo a vigiar os doentes que têm internado no Hospital de São João com AVCs e temos descoberto que 60 e tal % dos doentes com AVC que entraram na unidade AVC do Hospital de São João têm apneia do sono que não estava diagnosticada. Se fosse diagnosticada antes, não teria havido essa consequência tão grave. A propósito da obesidade, ainda há dias, conversando com um médico, discutíamos se não deveríamos atribuir também, da obesidade infantil, não deveríamos também atribuir aos pais alguma responsabilidade acrescida àquela de apenas constatarmos que a criancinha está mais forte do que devia. E julgo que já há um grupo que ainda a discutir exatamente se deve ou não atribuir maus tratos aos pais que deixam que as crianças atinjam grandes volumes de peso, que levam depois a que as crianças tenham dificuldades de saúde, que não têm apenas que ver com o dispêndio que vão promover junto do Serviço Nacional de Saúde, mas principalmente prejudicando o futuro daquelas crianças, e julgo que até é uma boa conversa para aqui fazermos futuramente na Praça da Alegria. Quanto custa? Não custa nada. Nesta altura, o Serviço Nacional de Saúde participa completamente, quer o diagnóstico, quer o tratamento. Uma bela notícia. Portanto, é uma boa notícia. E que... Pelo menos enquanto porque os resultados, de facto, são muitíssimo bons. Quer dizer, nesta altura, este tipo de equipamento restaura completamente a qualidade de sono. As pessoas que tinham muito sono durante o dia, muita sonolência, ficam sem sonolência nenhuma, podem funcionar normalmente, as crianças recuperam, fazem com que as crianças voltem a crescer, porque se as crianças não dormirem bem, não produzem a hormona de crescimento que se produz exatamente durante o sono, e se restaurarmos a qualidade do sono, e a estrutura e a respiração, vamos conseguir que as crianças depois recuperem e que melhorem até em termos de estatura. Doutor, pode deixar aqui alguns conselhos para estes doentes que sofrem da apneia do sono, para além de o óbvio que é perderem peso? Há outras coisas que eles podem fazer? Não, o peso é o fundamental. As pessoas que têm, digamos, peso a mais têm que fazer por ter uma dieta mais equilibrada, o exercício físico, enfim, tudo aquilo que têm falado ao longo destes anos aqui são as medidas mais importantes. E a quantidade de sono também é importante. Se nós dormimos pouco, e nós hoje em dia vivemos num mundo em que há uma privação total de sono, as pessoas dormem muito pouco. Nós temos de dormir pelo menos 7 ou 8 horas. Se dormirmos menos, vamos ressonar mais, vamos ter mais apneias. Portanto, aqueles que têm apneias, se dormiram pouco, vão ter mais apneias. Portanto, 7 ou 8 horas é fundamental para termos uma boa qualidade. Dormirem de lado também é mais benéfico? Sim, é mais benéfico porque normalmente estas coisas agravam-se em posição de costas. Nós até, em doentes que não têm uma apneia tão grave, não lhe prescrevemos a máscara e dizemos para eles colocarem uma bola de ténis nas costas de pijama. Que é para conseguirem dormir. Para conseguirem dormir só de lado, porque de costas vão ter mais paragens, porque a língua cai na altura em que eles estão em decúbito dorsal. Fiquei só com uma dúvida. Pode aparecer quem tenha apneia do sono sem ser obeso? Pode. E isso tem a ver com aquilo que dissemos, que é malformações a nível da face, uma língua muito grande, um queixo retraído que vai fazer com que a língua esteja mais posterior. Portanto, às vezes esquecemos que pessoas magras, pessoas com peso normal, podem ter... Começam à procura dos sítios onde têm gordura a mais para tentar detectar as razões para a sua apneia, e não é por aí. Não é por aí. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua gosto. Acho que foi esclarecedor.